Nós vamos trabalhar a disciplina Fundamentos de Teologia Pastoral. Fundamentos de Teologia Pastoral faz parte de um módulo maior, vocês já devem ter percebido, conversado um pouco com os professores, que é o módulo de fundamentação. Como que a gente fundamenta os nossos estudos? E aí nós trabalhamos, então, esse tripé da teologia. Vocês verão que esse tripé, ele acompanha vocês na formação toda. Teologia bíblica, teologia histórico-sistemática, ou sistemática e histórica, e teologia pastoral. Esse tripé é onde deve ser firmado todas as reflexões que nós temos como teólogos. Se ficar um só, é manco. Ficar só dois, é manco. É necessário os três. Por isso, esse módulo procura fornecer para vocês um conhecimento básico e a fundamentação dessas áreas do conhecimento. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão que quem sabe para alguns seja novo, né? Questões epistemológicas. Então a gente vai aprofundando devagarzinho. O módulo, depois pode encaminhar para a gente? Depois vai se encaminhar, tá? Vai estar lá no Sigla, já está no Sigla. Se você abrir seu Sigla, já está lá no Sigla. O módulo, ele quer preparar o aluno para toda a matriz curricular. Foi o que eu expliquei. Então, dentro do módulo, Bíblia, Teologia Histórico-Sistemática, Teologia Pastoral. A nossa disciplina, Fundamentos de Teologia Pastoral, tem alguns objetivos. Então, vamos ver aqui os objetivos. Apresentar os principais conceitos de teologia pastoral e teologia prática e sua importância para a construção do fazer teológico. Dialogar sobre a importância da teologia pastoral na formação teológica, que dialoga com o cotidiano e oferece um espaço de reflexão e ação em prol do mundo e da vida. Demonstrar como os fundamentos de teologia pastoral podem confrontar nossa prática cristã e ampliar horizontes sobre as interpretações do agir de Deus no mundo por meio das pessoas. Oferecer um panorama sobre as áreas da teologia pastoral, suas especificidades e correlações com o fazer teológico. O semestre, nós vamos trabalhar nisso. Está aqui é o nosso objetivo. Nossos objetivos específicos enquanto disciplina. Vocês têm um módulo se ramifica. Dentro desse módulo, Teologia Pastoral, ou Fundamentos de Teologia Pastoral, trabalha com vistas a auxiliá-los nessa questão. Vamos começar pelo começo? A gente precisa disso, né? Às vezes nós temos dificuldade porque a gente pega o bonde meio que andando. Eu gostaria de trazer uma fundamentação que vem bem do começo. Por exemplo, nós, na natureza, enquanto seres vivos e seres não vivos, nós fazemos parte dos seres vivos. Aula simples de biologia. Somos entre os seres os chamados seres vivos. A diferença entre esses seres é que o ser não vivo, e aqui eu coloquei o exemplo da pedra, ela não se movimenta sozinha. Ela não tem estímulo próprio. Ela precisa de uma força externa. Precisa que alguém pegue, jogue. E ela só para, não porque ela quer parar, mas porque há alguma força que a impede de continuar. Então ela precisa de um estímulo externo, seja para se movimentar ou para parar. Já os seres vivos, o que diferencia é que os seres vivos, eles corrigem suas direções, seus movimentos. Se você pegar um gato, soltar um gato pertinho do chão, ele vira rapidamente
com as 4 patas para baixo. É a capacidade de acertar, de consertar, de mudar a sua direção. Essa é uma marca básica dos seres vivos. Nós temos um biólogo que ele trabalha a seguinte afirmação: a vida de um organismo consiste em constantes correções de rumo. Qualquer organismo, ele vive dessas correções. O físico vai dizer o seguinte: as criaturas têm vida própria. Ele vai dizer que uma ameba, ela tem uma forma de reinventar-se, de refazer, ainda que com menos complexidade, diante daquilo que é novo. Então, nós somos seres, em muitos momentos elétricos, mas somos seres biofísico, químico, psíquico, social. É uma complexidade. Vocês ainda vão conhecer um pouquinho do Edgar Morin sobre complexidades. Mas a gente precisa de entender que o segredo da vida, na afirmação dele, provém das propriedades de informação. Sabe quando você faz um corte e o próprio organismo ele manda informações para te proteger? Por exemplo, a garganta quando inflama, você fica com febre, a febre é um aviso de que algo está errado. Quer dizer, nós somos seres que vivem disso, vivem dessas informações. Por isso, uma novidade, quem sabe para alguns, a gente aprendeu a trabalhar com alguns termos mais técnicos. Do grego, a gente tem algo chamado autopoiese. Auto é próprio, poiese é fazer. Se a gente quiser usar um neologismo, seria um autofazimento. O ser humano, ele se autofaz. O ser vivo, ele se autofaz. Diante de alguns momentos, há um refazer. Está doente, o organismo luta por saúde. Na época do frio, o nosso organismo vai arrumar uma forma de se aquecer. Então, o ser humano, o ser vivo, ele tem muito disso. Agora, eu investi um tempinho para ler um pouquinho. A minha formação, além de teologia, eu tive a oportunidade de me formar em história. Quando eu terminei meu curso de teologia, eu fui para a igreja local pastorear. Eu tinha começado filosofia aqui e depois transferi para a história na primeira igreja que eu fui pastorear, que foi em Rondonópolis, 1.600 quilômetros daqui, lá no Mato Grosso, do lado de Cuiabá. E eu fui ler um pouquinho, porque eu ia preparar para essa aula. Eu tinha lido esse livro aqui no ano passado, mas o livro da biblioteca. Ler livro de biblioteca é chato demais. Você não pode riscar. Eu amo riscar, eu amo escrever. Aí eu fui comprar o meu livro e ler e fazer algumas anotações. Já ouviram falar desse texto? Esse aqui é um best-seller. Foi a febre, a coqueluche dos últimos tempos. Ele trabalha muito do que nós lá na escola ficamos conhecendo como pré-história. Ele traz dados novos para algo que a gente já trabalhou muito em pré-história, mas que pode nos ajudar. Isso aqui mexe um pouquinho com a cabeça de algumas pessoas que têm dificuldade em como trabalhar a narrativa bíblica e as respostas que a ciência consegue dar. Não se preocupe com resposta rápida, você está no começo da sua formação. Essas ferramentas que você está aprendendo a lidar com elas agora, vai colocando tudo dentro do seu bornal. Lá o caipira chama de bornal, aquela sacolinha que a gente usa para ir pescar, que a gente leva marmita, que vai fazer. Pega as suas ferramentas, coloca na sua caixinha de ferramentas. Deixa para você decidir como você vai fazer essa construção do saber um pouquinho mais para frente. Não joga fora a ferramenta só porque você não sabe usar.
você acha que ela não serve para você? Aguarde um pouquinho. Essas construções, e aí por isso eu quero trazer para vocês um pouquinho disso, essas construções exigem da gente tempo de reflexão, tempo de estudo, exige maturação. Tem coisa que exige maturação. A gente vai aprendendo a lidar com ela. E uma coisa que o Harari vai trabalhar é que essa espécie humana, sapiens, que nós temos hoje, que eu e você fazemos parte, ela não foi a única. Nós tivemos aí outras formas de humanos, tivemos outras formas de desenvolvimento desses seres. Não se preocupe agora com Gênesis, depois você dialoga com Gênesis. Só ouve o que um historiador está falando sobre isso. Ele vai trabalhando de 70 mil anos atrás, a gente começa a formar uma estrutura que é chamada de cultura. Isso foi o que nos diferenciou do restante, todos os seres vivos, principalmente no mundo animal. Nós criamos cultura. Nós passamos a dialogar sobre coisas que não é apenas o material ou existencial. E ele vai dizer que a gente passou no decorrer desses tempos todos por 3 grandes revoluções: cognitiva, agrícola, científica. Essa cognitiva tem a ver com essa revolução de como a gente consegue lidar com algo que não é simplesmente o real. Men fome, men caça, men come, dorme. Quando a gente passa desse tipo para um tipo de pensamento, a gente começa a criar mitos, a gente começa a criar ideias que são coletivas, que a gente acredita nelas, mas que nenhum outro animal tem essa capacidade de cultura. Por exemplo, vamos lá. Eu passo o chapéu. Opa! Cortar o ferro. Isso aqui é um mito. Isso aqui faz com que eu e você imaginemos que esse papel tem o poder de fazer trocas de muitas coisas. Mas isso aqui não são 5 pacotes de arroz. 5 pacotes de arroz é diferente de 50 reais. Isso aqui é diferente de uma bolsa que você queira comprar. Isso aqui é diferente de um monte. Nós convencionamos, e pelo poder da abstração, nós criamos símbolos dizendo: isso aqui serve para trocar. Essas formas de mitos, que aí a gente pode trazer para qualquer outra área. Por exemplo, o Estado. O que é o Estado? A juventude. O que é a juventude? Vamos aproximar da gente. O que é a igreja? A gente criou convenções para dialogar. E a gente precisa de ter clareza disso quando a gente vai para o campo da reflexão. Dentro dessas revoluções, nós criamos então mitos a partir dessa revolução cognitiva. Diferente dos outros, a gente começa a pensar, a gente começa a refletir. Você sabe qual que foi a primeira forma que nós começamos a dialogar? O que nos motivou? A fofoca. Fofoca está no nosso DNA, gente. O desejo de conversar, a gente quer conversar sobre a vida do outro. É uma coisa interessante para a gente pensar, quem sabe até na área de teologia prática, a gente refletir um pouco. Por que essa ânsia que a gente tem, né? A gente sabe que é errado, a gente gosta, né? Ah, como é gostoso falar da vida dos outros. Ainda mais se o outro tiver com a vida desgraçada, como é gostoso falar disso.
Porque parece que a gente se sente realizado quando nos damos bem em cima da fragilidade do outro. O Facebook hoje é a forma que você tem de dizer eu estou bem e eu estou mal. É uma área para a gente até refletir um pouco. Toda a cooperação humana foi passando por processos. A gente foi maturando. O que nós somos hoje não é porque nós decidimos. Pense um pouquinho comigo. A igreja que você tem hoje não é a igreja que nasceu assim. Não. Uma igreja que foi construída no decorrer de anos, décadas, séculos. O povo de Deus que nós pregamos foi construído. Por que a gente tem mania de dizer? Porque a geração anterior, porque eles eram assim, porque os liberais, porque quem veio antes, porque falta um mínimo, um senso de responsabilidade para falar da história, para falar da vida, para falar do jeito que nós construímos nossas relações. E aí, quando eu tenho uma clareza maior, eu tenho um jeito diferente de olhar para as coisas, de olhar para as pessoas. O ser humano, então, diferente de todo o restante da natureza, é o único ser que pensa, que reflete. Eu e você temos capacidade de refletir. Eu vou aqui trabalhar com vocês um pouquinho o exemplo que o Rousseau trabalha. O Rousseau, no livro dele, eu vou até citar aqui depois para vocês terem lá, o Rousseau trabalha um exemplo que é do pombo e do gato. Eu usei aqui o pássaro de forma geral. Ele vai, aí vocês vão poder ler depois, né? Fica como registro para você ler depois, se preparar para uma prova. Mas ele vai dizer o seguinte: o pássaro, isso aqui sou eu que estou dizendo, não é ele, é o neologismo que eu estou usando de forma didática. Pássaro só sabe passarear. Pombo só sabe pombear.com.br. Não sabe fazer diferente, não inova. Ele segue instinto. Pombo é pombo. E não adianta você querer fazer diferente. Do mesmo jeito que gato é gato. Gato é irritantemente gato, sabe ser gato do jeito que gato é gato. E não adianta você querer mudar, porque ele só sabe gatear. Outro neologismo. Gato é gato.com.br. Não queiram mudar as naturezas. Eles não têm essa capacidade. Por isso, se você pega alpiste e coloca na frente do pombo, coloca na frente do gato, do cachorro, ele morre de fome e não come o alpiste. Ele não reflete e diz assim: exclusive, acho que eu estou com problema de intestino, acho que eu vou comer um pouco disso, vai melhorar. Ele não fala isso. Está longe da capacidade de reflexão de um gato, de um cachorro, de um animal, dizer assim: eu vou comer isso porque isso vai me fazer bem. Eu não gosto, mas para sobreviver eu vou comer. Da mesma forma, se você pegar um filé mignon e colocar para os passarinhos, fala: gente, você sabe quanto custa o filé mignon? Você chegar nos passarinhos e dizer assim: rapaz, eu trabalhei o mês inteiro para comprar isso aqui, vocês estão desprezando. Isso aqui é carne de primeira, ó, massinha. O que o passarinho vai fazer? Virar as costas, porque não é da natureza dele. Agora, eu e você, quando temos fome, a gente se prepara para comer, decide o que vai comer, e tem hora que a gente come mais. Agora o gato, o passarinho, eles seguem a natureza. Por isso, eu e você comemos alpiste de boa. A gente dá um nome diferente, mas a gente come alpiste. Inclusive fala: menina, menino, come isso daí, faz um belo intestino. Você coloca um pouquinho de cima da fruta, não sei. Faz um bem. A gente come o filé mignon assado, cozido, frito, cru, a milanesa, com caldo, com batata,
vier 3 palitos. A gente come o pássaro e a gente come o gato. Quer dizer, para a gente não tem tempo ruim. Como vai ficar? Porque eu não estou falando do churrasquinho que tem por aqui, não. Estou falando lá do Vietnã, estou falando lá da China, estou falando de outros espaços onde são comidas exóticas, raras, caras, importantes para aquele povo. Nós criamos possibilidades. A gente precisa pensar, então, o que e como nós vamos fazer. Isso é diferente do gato. O gato não tem que pensar. O gato segue o instinto dele, ele não tem que gastar tempo pensando, queimar fosfato, comer ou não comer. Eis a questão. O gato não tem isso. O passarinho não tem isso. Mas eu e você temos. A gente precisa pensar. A gente precisa saber como nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Como é que nós vamos viver, fazer as coisas? É sério. A gente se coloca diante de algumas encruzilhadas da vida, a gente tem que decidir direita ou esquerda, para lá, para cá, para cima, para baixo. O gato não tem que fazer isso. Por isso que tem uma área da filosofia chamada ética. Vocês vão estudar um pouco disso também. Mas existem tantas definições, eu queria trazer uma forma simples de compreender o que é ética. Ética é a inteligência de decidir o melhor diante dos fatos. Ética não é lei, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ética é a inteligência para fazer o melhor, o mais correto, no momento. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ler um testemunho que eu dei sobre a pedra que estava me incomodando, né? Mas lá eu faço uma crítica aos protocolos hospitalares. Porque existem protocolos hospitalares dizendo uma pedra até 7 milímetros, ela é expelida sem intervenção cirúrgica. Nariz deles. A minha tinha 4, mas o ureter estava inflamado, me fez sofrer. Mas quando eu ia no hospital, tuxa buscopan, tuxa tramal, tuxa morfina na hora que eu não aguentava mais. O protocolo, ele começa a ser repetido e a pergunta é: e quando esse protocolo não responde mais? Quando a lei não responde mais? É o Einstein que diz, não é? Que fazer a mesma coisa e ter resultado diferente é idiotice. Quer dizer, a gente precisa de inovar. O ser humano tem essa capacidade de refletir, de pensar, de inovar. A ética, essa capacidade diante da novidade de dizer: olha, não tem resposta para isso, eu tenho que dar uma resposta agora. E que resposta eu vou dar? E aí então a gente precisa de vencer o imaginário popular de que ética é uma tabela de certo ou errado. Isto é ético. Vou contar uma história lá da sua igreja. Eu fui dar curso lá em Tocantins, na igreja de Porto Nacional, e uma irmã estava incomodada com um fato. Ela disse assim: pastor, é ético ler a Bíblia no celular dentro do templo? Para ela que incomodava. É ético, isso é certo. Gente, você tem que dar a resposta rápida, né? E aí você tem que... Eu pensei rapidinho, olhei para cima e falei: sabe que fizeram uma pergunta parecida com essa alguns anos atrás? Imagina só, a Bíblia Sagrada, que era transcrita por monges consagrados só para copiar as Sagradas Escrituras, de repente é substituída por uma prensa.
Vem um tal de Gutenberg, faz uma máquina e o texto sagrado, que era copiado por homens em oração, começa. Eu acho que a forma sagrada de ler a Bíblia são os rolos. Então, como que a gente pensa isso? Claro que eu dei um tom de brincadeira na hora, eu falei, o importante é o conteúdo e não a forma. Se é em bits ou se é em átomo, não importa. A gente pensa que o átomo é mais santo? Não. Você tem bit e tem átomo. Você tem de forma virtual e você tem ela de forma material. Mas a palavra, a mensagem que tem peso. Então, como que eu decido diante do novo? Não existe um negócio pronto. Ler a Bíblia no celular é pecado. Isso é doutrina, isso é doutrinação. Isso é doentio. A gente precisava de entender um pouco mais essa capacidade da gente, de como que a gente faz uso da nossa religião. Então, ética não é uma categorização. Eu gosto muito de um exemplo que o professor Clóvis de Barros Filho, não sei se alguém já viu algumas palestras dele. Ele é um cara muito da exílio, Leandro Carnal, uns caras que tem umas reflexões legais. Clóvis da área da filosofia, Leandro Carnal da área da história. Agora, gente, ele vai dizer o seguinte: as pessoas pensam de forma equivocada. Vamos supor, o radar moralizou o trem, o trânsito. Não, o inverso. O radar desmoralizou o trânsito. Moral seria se a gente não precisasse do radar. Agora, a mesma coisa acontece uma pessoa que está querendo furtar alguma coisa lá, um chocolate no supermercado. Quando de repente ela dá uma olhada na parede, o que tem lá? Uma plaquinha escrita: sorria. Você está sendo filmado. A pessoa solta o chocolate. Isso não é moral. Isso é medo. Isso é lei. O que faz com que eu e você sigamos uma fé madura não é porque tem a imposição de uma doutrina, mas porque nós temos clareza daquilo que nós cremos. Sabe o que o texto bíblico vai dizer, né? Vão perguntar a razão da vossa fé. Precisa de estar claro isso. Porque na minha igreja é assim mesmo. Quando eu era adolescente era assim. Mas por que você não dança? A minha igreja me deixa. Quando eu era adolescente, ainda não podia ir a algumas igrejas, não deixava os jovens irem no cinema. Mas por que você não vai no cinema? A minha igreja me deixa. Quer dizer, como que a gente decide? Se fosse uma categorização, é escravidão. Você segue uma lei. Certo, errado, certo, errado, certo, errado. Não. Ética pressupõe uma reflexão, uma inteligência para decidir. Sabe essa conversinha que a gente tem? Eu não tive opção, eu tive que fazer isso. Uma pinóia. Mentira. Nós podemos não querer arcar com a responsabilidade de uma decisão complicada. Agora, dizer que a gente não tem opção é mentira. A gente tem opção. Nós somos seres que refletem. Então a gente precisa pensar. A ética pressupõe essa inteligência para decidir. Não porque é imposto, mas porque a gente decide. E aí logo, então é liberdade de escolha. Lei é lei, ética é ética. Às vezes a gente confunde porque tem assim, código de ética dos advogados, código de ética dos pastores. Vocês vão ver isso em documento da Igreja Metodista, em algum momento. Código, não, aquilo lá é lei. Certo ou errado? A gente fala que é para sair da caixinha, mas a gente só sabe colocar pessoas em caixinhas. Platão,
É um cara legal, não sei se você já leu, vale a pena ler os filósofos clássicos. Platão trabalha na República a ideia, ele tem um estilo de linguagem, né, para colocar o seu saber, que é o chamado diálogo socrático. Ele trabalha lá na República o tema da justiça. E ele apresenta lá um mito, o Anel de Giges. Não sei quantos já tiveram oportunidade de ler ou ouvir. O Anel de Giges é o seguinte: os pastores que cuidavam das ovelhas do rei, eles tinham a responsabilidade de, uma vez por mês, prestar relatório. Eles faziam uma reunião, elegiam um representante, e esse representante ia diante do rei. Quando um desses pastores descobre numa caverna um anel de um gigante, um homem grande, e ele põe um anel bonito, e ele vai para a reunião dos pastores. E lá na reunião dos pastores ele descobre que em determinado momento que estão conversando, começam a falar dele como se ele não estivesse ali. De repente começam a falar considerando que ele estava ali. E ele descobre que conforme ele virava o anel deixava ele invisível. E quando ele ficava invisível, as pessoas falavam dele como se ele não estivesse ali. Então, ócio é tempo livre para pensar. Sabia que no Brasil, quem um pouquinho mais velho aqui vai lembrar, na década de 70, 60, se você estivesse andando de bobeira num lugar, a polícia parasse, era mão para cabeça! Qual que era o documento que eles pediam? Carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Por quê? Porque a ideia era de que quem não trabalha está vadiando. Por isso existia a lei trabalhista. O cara que tivesse com a carteira, a gente usava a palavra fichado. O cara que tivesse fichado numa fábrica, num lugar, ele era dispensado mais rápido. Agora, o cara que estava desempregado, até de explicar que focinho de porco, né, tomada, ele já estava lá na delegacia. Porque tinha essa lei da vaidade. A ideia do ócio era a ideia do vagabundo. Não. Ócio tem a ver com tempo livre. A gente tem que lembrar da escultura grega. Quem que tinha tempo de ficar de bobeira olhando as coisas? Os filósofos. Nossa, os astros. Aristóteles olhando para a biologia. O mundo das ideias. Quem tinha condição. O escravo tinha condição de ficar pensando? O escravo estava onde? No negócio, ou seja, negócio, no não ócio. O escravo não tinha tempo para pensar. Vai limpar a latrina, rapaz. Esse era o papel do escravo. Vai cuidar das coisas do seu senhor. A palavra negócio hoje, ela tem sentido diferente. Mas lá na raiz você tinha um tempo livre para pensar e você tem o não ter tempo, não ter ócio. E o problema é que às vezes nós nos acostumamos tanto com o negócio que a gente não gosta de ócio. Por isso eu quero fazer uma proposta para vocês aqui. Eu vou investir minha energia o máximo para preparar boas aulas, para motivá-los, para trazer material, para ajudá-los nesse tempo de ócio. Porque eu gostaria de convidar-los. Que tal vivermos nossa vida de atividades, investindo tempo no ócio, para não transformar nosso ministério num mero negócio? O que tem de pastor, missionário e crente que só vive o negócio? E o negócio aqui é o sentido de não refletir. Faz por fazer. Uns crentes da cabecinha desse tamanho. Uns crentes que quando você pergunta a razão da sua fé, ele não sabe o que falar. Porque ele só quer fazer. A igreja fala que é missionário, mas a gente tem uma dificuldade para ser missionário.
Porque a gente só sabe fazer as coisas para dentro da igreja. Richard Shaw faz uma crítica à igreja, principalmente pensando naquela máxima da igreja reformada, sempre reformando, dizendo a gente não dá conta de fazer isso. A gente gosta mesmo de arrancar o povo do mundo e trazer para dentro da igreja. E lá dentro da igreja, a gente manda ver. Canta a hora, planta a bananeira, faz pregação, faz estudo, faz tudo. Mas isso já não é o Richard Shaw. Eu li, eu assisti em algum lugar, gostei muito. A gente vive muito uma espiritualidade de João Batista. Uma missiologia de João Batista. Quem quiser, venha ao Jordão, eu batizo. Se arrepende, vem. Enquanto a leitura missiológica de Jesus era diferente. O que diz o texto bíblico? Que ele ia pelos becos, pelas vilas, ele ia ao encontro das pessoas. A pergunta é: nós damos conta de sair do nosso conforto da igreja para fazer missão no meio do povo, no meio das pessoas, daqueles que necessitam? E aqui eu não estou falando só de necessidades materiais, não. Apesar de eu acreditar piamente que aqueles que têm necessidades materiais têm prioridade. Mas eu estou falando como que a gente faz para cuidar desse Cristo. Mas a gente está lá no ministério do ventilador da igreja, não está? Só que a gente não sabe sair para ir ao encontro daqueles que precisam. A gente canta de um Deus que faz milagre, mas a gente quer um milagre no conforto da nossa espiritualidade. Mas não um milagre que perpassa por mim e alcance aquele que precisa. Só o ócio faz com que você pense, saia do fluxo do negócio. Quem aqui já foi de liderança de igreja, preparou planejamento de igreja? Alguém aqui já leu aquele livro, Uma Igreja com Propósito? Do Rick Warren? Clássico, um neoclássico. Uma vida. Oi? Uma vida com propósito. Não, uma vida, mas é uma igreja com propósito, que eu estou falando, é o mais grosso, do Rick Warren. Lá ele conta o exemplo de uma reunião de planejamento e orçamento da igreja. No início do livro, começa com isso. Gente, como a gente só pensa na caixinha, né? A gente pensa para dentro. E a gente só quer reproduzir aquilo que a gente... Hoje fala, vamos fazer tudo diferente. Mas esse tudo diferente é sem refletir. A gente precisa de tempo nosso, pensar, sentar, estudar, refletir, para fazer um ministério com mais dignidade. Todo ponto de vista é vista de um ponto. Eu gosto muito dessa afirmação do Leonardo Boff. Alguém já viu aquele livro, A Águia e a Galinha? É bem a introdução daquele livro. A gente tem que aprender a ler. Teólogo que não lê, vão vender sorvete. Sem leitura, ele vai falar isso aqui. Eu queria que vocês me ajudassem. Eu tenho um problema muito grande para resolver. Um problema de matemática. Isso é um 6 ou é um 9? Ali são 3 ou 4 madeiras. E quando eu mudo as madeiras do lugar, é mais fácil. Ah, vocês são ruins de matemática, vamos para português. Isso é um meio ou é um dado? É um B ou é um Q? É um U ou é um N? Que é? Imagina a perspectiva de uma pessoa que está numa ilha, louca para sair dali, já não aguenta mais, está precisando ser socorrido,
E uma pessoa que está num barco à deriva vários dias, um olhando para o outro, um olha e fala: terra à vista, terra, terra, terra. O outro fala: um barco, não adianta mudar de lugar. Daqui a pouquinho um vai ter o olhar do outro, um olhar de perspectiva. Isso aqui é um desenho, gente. Mas quando você olha para esse desenho, ele te dá perspectiva de profundidade. Parece que você está vendo de verdade uma linha do trem e ela termina lá na frente, tem uma montanha lá na frente, olha lá, é uma folha de papel. Mas o desenho está em perspectiva. Esse aqui eu recebi pelo WhatsApp, esse senhor barbudo. Ele é muito interessante porque quando a gente fala, vamos dar um rolê, a gente descobre que parece que não é um homem barbudo. Parece mais do que? Um cachorrinho rói do osso. A perspectiva a gente consegue ver de jeitos diferentes. Alguém pode ver uma pessoa olhando para cá e alguém pode ver uma pessoa olhando para frente. Depende da perspectiva que você está olhando. Eu gosto muito dessa afirmação do Carlos Mestre. Algumas coisas eu cito para que vocês tenham um material, certo? Para ler. Mas ele faz a seguinte afirmação: olha, a verdade está do lado de fora da janela. E depende do lugar onde eu estou dentro da sala, determina qual é a visão ou a amplitude do que eu vejo lá fora. Se eu estiver mais longe da janela, minha leitura é mais restrita. Se eu estiver bem próximo da janela, minha leitura é ampla. Se eu me coloco à direita, eu posso enxergar a torre da igreja. Se eu me coloco à esquerda, eu posso enxergar a praça da cidade. Quer dizer, depende do lugar onde eu estou. Então sou eu que determino aquilo que eu enxergo. Depende do lado que eu estou. Depende do lugar de onde eu estou, para que eu possa enxergar o que eu enxergo. O Talmud, ele tem uma afirmação muito legal. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. A gente olha meio que por um espelho, né? A gente enxerga as coisas do jeito que nós somos. Eu trouxe um desenho para ajudar a gente a pensar. Olha esse rinoceronte, como que ele faz as pinturas dele. Ele só consegue pintar retratando uma montanha grande na frente dele, que na realidade só ele enxerga, porque trata-se do seu nariz, chifre, sei lá como ele chama. Não adianta você falar, não tem essa montanha. Claro que tem, eu estou vendo. Você é louco? Você é louco, cara? Estou vendo aqui, ó, estou vendo a montanha está lá. A gente acaba vendo as coisas do jeito que nós somos. E a leitura que a gente tem do mundo, muitas vezes depende do lugar onde nós estamos. Quem você é? Quem você é? Você é um rapper? Você é um policial? Você é um cara rico? Você é um cara, um baby boomer? Você é um médico? Na educação você tem um médico e um enfermeiro, a leitura deles é totalmente diferente. Você tem uma senhora bem idosa. Você tem pessoa, leituras, ideias das mais diferentes possíveis. Por isso a gente precisa de entender um pouquinho sobre epistemologia. O que é essa ideia do epistemológico? Epistemologia vem do grego epistemologia, conhecimento e estudo, ou seja, estudo do conhecimento. Eu preciso de ter ideia. Lá na próxima aula eu vou iniciar
conversando um pouquinho com vocês sobre Edgar Morin, sobre a teoria da complexidade. Porque o que eu quero ajudar vocês nesse momento introdutório é a entender que existem conhecimentos diferentes e que a gente vai aprender a tecer essa teia, entender esses conhecimentos, como eles estão entrelaçados. Não é simplesmente dizer, meu olhar é da Bíblia, meu olhar é da sistemática, meu olhar é da pastoral, não, eu sou historiador, eu sou da fé, Não, como que a gente faz isso? A gente precisa entender essas formas de conhecimento, de forma muito básica, para vocês terem ideia. Conhecimento comum é aquele conhecimento do cotidiano. Alguém precisa de desenvolver uma teoria tão grande para você, para dizer que para você atravessar aquela porta, você precisa de apertar a maçaneta para baixo, puxar a porta e sair. Alguém precisa de fazer uma teoria complexa da lei da física para te explicar isso. Você aprendeu e introjetou. Quando era criança, bebezinho, você não tinha nem ideia, mas você foi introjetando isso. E um monte de conhecimento é assim. Por exemplo, aprender a fazer arroz. Ninguém usa. Imagine uma mãe explicando para o filho, para a filha: leve a H2O à ebulição de 500 graus Celsius após. Não dá certo. É outra linguagem. O senso comum, as respostas do senso comum. O problema, e quando eu for dar aula para vocês de homilética, eu vou falar muito isso. O problema é que nós temos muitos pregadores que partem do senso comum. Porque eu senti, porque eu acho, porque eu penso, porque o meu pai me ensinou, porque o meu pastor, aquele homem de Deus. É senso comum. Quando nós estamos lá no altar de Deus, nós temos que usar o conhecimento teológico. Quem foi a palavra, estudou a palavra, refletiu e traz uma palavra de Deus. Conhece o pregador ou pregadora? Mas essa semana foi tribulação em casa, minhas filhas estão dando muito trabalho. A pregação vira o testemunho dessa pessoa, falando do senso comum ou das vitórias. Aleluia! Eu tive uma vitória, meus irmãos, eu precisava de vender o meu terreno, porque eu estava devendo no banco, e deu. Quanta balela, às vezes, nós temos, conversa, que é do nosso cotidiano, do senso comum. E a pergunta é: o que isso daí tem a ver com a vida das pessoas e com a revelação? Vocês vão conhecer um cara 10 chamado Paul Tillich. Paul Tillich, ele trabalha num negócio chamado método da correlação, teologia sistemática. Ele fala: olha, nós temos o dever como teólogos de pegar a mensagem interna e responder às perguntas humanas. Não é responder às perguntas humanas por si mesmo, e também não é falar de uma verdade eterna que não possa preencher a vida e o cotidiano das pessoas. É a correlação desses dois. Como é que a gente faz isso? De forma apaixonada, para transformar as pessoas em ouvinte da palavra de Deus, e não das lorotas do dia a dia, que a gente pensa que é verdade. Agora tem o conhecimento científico. Lembra que o Harari falou lá da Revolução Científica? Uns 500 anos nós tivemos. Vocês vão conhecer, se alguém ainda não leu, vamos supor, Descartes, filósofo. Ele escreve o livro Discurso do Método. Ele vai dizer: você quer conhecer bem um objeto de estudos? Pega e reparta esse objeto na menor parte possível e conheça bastante do povo. Isso é o conhecimento científico. Depois passa algum tempo, você tem o início do que nós chamamos de modernidade com Kant. A gente tem que aprender a ler Kant, viu, gente? Kant vem e ajuda a gente a entender um pouquinho essas ideias de conhecimento. Agora, o conhecimento científico, ele tem uma linguagem própria. É a linguagem da especificidade.
Quando você não sabe o que você tem enquanto doença, você procura que tipo de médico? Clínico geral. Aí o clínico geral descobre que o seu problema é ósseo. Ele te manda para um? Para um ortopedista. Você chega no ortopedista e ele fala assim: não, o seu problema é de coluna e eu só cuido de joelho. E aí ele te manda para um médico de coluna. Só que você chegar lá no médico de coluna, ele vai dizer assim: não, eu cuido da área lombar e você está com problema na cervical. É a ideia das especialidades. Só na área médica, em todas as áreas. E a gente corre o risco disso na teologia. Não, eu gosto de Bíblia, Bíblia. Bíblia está acima de tudo. Como é que eu correlaciono tudo isso? A Bíblia, a teologia sistemática, a pastoral. Como é que eu faço isso? Então, o conhecimento filosófico, mais do que dar resposta, ele está preocupado em fazer boas perguntas. Ele quer fazer a gente refletir. Por isso que eu falei, olha, Kant tem um intestino pequenininho, intestino. O que é esclarecimento, ou o que é iluminismo? E ele traz ali algumas lições legais. Quem sabe eu possa tentar achar ele na internet e colocar à disposição daqueles que quiserem ler. E a grande questão é: como que a gente se esclarece? Então vale a pena fazer boas leituras. E tem o conhecimento teológico. O conhecimento teológico é um conhecimento específico, gente. Ele parte da revelação de uma divindade. E essa revelação da divindade, ela tem uma forma própria de ser abordada. Nós, cristãos, partimos do conhecimento teológico cristão, que é o que? A Bíblia. A Bíblia é um livro importante para nós. E o grande problema é que a gente tem dificuldade, às vezes, de querer seguir a Bíblia. O que nós desejamos mesmo é dar resposta às perguntas das pessoas. Por isso, venha para o culto dos desempregados. Eu não sei de onde eu vou tirar na Bíblia uma palavra para você, mas venha aqui, porque uma coisa eu sei: eu vou pedir oferta. Quer dizer, eu tenho ideias para trazer gente para a igreja, mas eu não tenho ideia de cuidado. Vocês vão ver que na área da pastoral, as disciplinas que vocês vão fazer tem tudo a ver com cuidar de gente, sentir cheiro de gente. Mas é estar com pessoas, viver pessoas, é amar pessoas. Na idade pré-moderna, o que era a verdade teológica? Era o seguinte: é o que o Papa diz, é o que o Padre diz. Você acredita no purgatório? Sim. Por quê? O Padre diz, o Papa diz, a bula papal diz, ou seja, a liderança eclesiástica diz, ponto. Isso era conhecimento na pré-modernidade e tinha a ver com essa ideia de verdade. Por isso, quem desobedecesse ia para onde? Era herege. Vinícius. Não, mas eu obedeço, só questiono. Então, e aí o que acontece? Quantas pessoas morreram por questionar? Ixi, não me lascar de qualquer jeito. Então a pessoa, o que acontece com ela? Ela precisa, nessa época, e aí a gente tem muito a chamada. Gente, estudar a igreja na Idade Média é muito legal. Não sei se vocês gostam da área de história, né? Quem gosta da área de história é muito legal. Agora, a verdade na igreja moderna, vamos por assim, aí vem Laudo Cartes, aí vem todo o pessoal, você tem todo um conhecimento científico, você tem o Renascimento, o olhar preconceituoso da modernidade para o período anterior a ela, chamou de Idade Média, uma idade das trevas. Quem deu nome para a Idade Média e Idade das Trevas foi o povo da Idade Moderna.
um olhar preconceituoso. Mas a gente descobre o seguinte: nessa igreja moderna, a verdade está em torno de quê? Exegese, hermenêutica e homilética. É verdade? Então tá bom. Está na Bíblia? Não, irmão, eu estou sentindo que é para te orar pulando com o pé só. Deus falou comigo. Beleza, onde está na Bíblia? Não tem, então não é verdade bíblica. Eu preciso de um processo de exegese, de hermenêutica. Hoje nós vivemos o tempo chamado pós-moderno. Eu gosto mais do conceito do Bauman de sociedade líquida. Ok? Nessa igreja pós-moderna é a ideia de sensação, satisfação, prazer, completude. Sabe como é que a crentaiada frequenta a igreja hoje e fala que a coisa está certa ou não? É assim: nossa, a palavra do pastor foi tão boa. Ai, falou tanto no meu coração. Ai, aquele ministério que louvor é uma bênção, irmão. Ai, eu me senti tão cheio do Espírito. Mas espera aí, nós cantamos umas coisas sem pé sem cabeça, tem. Nós temos umas músicas que a coisa... Desculpa, tem umas músicas idiotas. Mas como a palavra é boa, e como a gente está lá no... O emocional me dá a sensação de resposta. E aí eu já não estou mais preocupado se é verdade ou se não é. A verdade me satisfaz. Porque negócio assim, pastor, você tem que ver a relação do sermão. Porque se eu continuar assim, a igreja vai esvaziar, o povo vai para a igreja de lá, porque o pregador de lá é muito melhor. Porque muitas vezes a pregação tem a ver mais com responder às expectativas psíquicas, emocionais das pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer programa de rádio por muitos anos. Amo uma latinha. Ah, como eu amo. Gente, e aí eu fui fazer um curso de comunicação, fazer tudo isso. E aí você aprende a falar na trilha, você aprende a trabalhar a sua voz, você descobre a forma como você pode chamar a atenção das pessoas, o seu recurso é a voz, e você vai achando sua voz das pessoas. Do que só falar assim, fica quieto, gente, vocês estão fazendo bagunça. A gente aprende a trabalhar os recursos e tem gente que tem uma competência fenomenal, porque são comunicadores, mas não são teólogos. São pessoas que falam bem, dominam a comunicação, mas não tem, como diz o Caipira, não tem teoria, não tem consistência, não tem material. E aí fica um sermão sem pé, sem cabeça. Um sermão que é um saco, você não vê a hora de parar, e como esbravejado. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Você tem que diga aleluia! Glória, diga aí. Você precisa de ficar preenchendo a sua fala com alguns cacoetes, porque você não tem substância. E aí você tem algumas frases de efeito, que aí você precisa de ficar alimentando, que na área da comunicação a gente chama de feedback, né? Assim, gente, não sei o que ela faz, amém? Às vezes ela diz, amém. Não está nem prestando atenção. Glória a Deus, então, amém, aleluia. Glória a Deus. Tem uma necessidade. A minha questão é como que nesse mundo onde as pessoas estão esperando, as pessoas são hedonistas, ou seja, querem a felicidade a todo custo. As pessoas querem prazer a todo custo. E eles vão para a igreja procurando prazer. E hoje a gente não consegue mais trabalhar no evangelho, que seja um evangelho do compromisso. Que a gente fica com medo do compromisso, porque compromisso espanta as pessoas. Como que a gente trabalha isso? O ser humano é um ser psíquico social. O que faz dele um ser social é o diálogo. Eu tinha preparado uma palestra tão legal para vocês. E eu fiquei chateado
de não poder ter trabalhado. Em outro momento nós vamos trabalhar. Que acho que é o momento que o professor Jonadab veio fazer com vocês aqui, meio improvisado, porque eu estava doente e não deu para ver. Que é a diversidade no ambiente acadêmico. Como que a gente lidar com o diferente no mundo da universidade, no mundo da faculdade. Mas ainda vamos chegar lá. Está guardadinho. Está bonitinha lá. Está aqui no coração que eu quero falar. Mas um dos aspectos é que nós somos seres para o diálogo. E aí tem um cara muito legal. Não, ainda não vou falar dele não. Diálogo que é do grego diálogo, meio, logos, palavras, expressão fala. A gente vive numa sociedade dos monólogos. Experimento. Vou usar um exemplo aqui. Eu cheguei no hospital, coloquei o fiz a cirurgia, coloquei o catéter, cheguei em casa, o primeiro domingo que eu estava em casa, que eu cheguei no hospital, eu estava louco com vontade de falar dos protocolos, das coisas, e da pedra que me incomodava, das coisas. Fiz. Algumas pessoas foram solidárias, outras pessoas fizeram monólogos em cima da minha apresentação. Tá? Eu também tive uma pedra, e minha pedra, ou seja, hoje ninguém escuta ninguém. Hoje nós queremos cada um fazer suas postagens, e mesmo pessoalmente a gente faz isso. Monólogo de 2, 3 pessoas. É aquele que você começa falando, aí o outro começa a falar sem levar em conta aquilo que você falou, aí ele dá uma suspirada e para, você continua a partir daquilo que você estava falando, sem levar em conta o que o outro tinha falado, e o outro vai continuar a fala dele, aquilo que ele estava falando, e não há nenhuma. Nós vivemos tempos de monólogos. Esse cara aqui é Martin Buber, conhecido como filósofo do relacionamento. No livro dele, um calhamaço assim, ele trabalha a ideia do eu, tu. Ele vai dizer assim, olha, existem relacionamentos que são relacionamentos eu, tu, e existem relacionamentos que são relacionamentos eu, isso. Eu, tu é quando eu consigo, na relação com o outro, trabalhar o outro como uma alteridade, como outra pessoa. Na relação eu isso,